boa noite, né? Primeiro, gostaria de me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é John Leno, eu sou seminarista da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, aqui de Fortaleza, Ceará. Moro na capital, sou casado, vai fazer agora 5 anos. Tenho uma filha, né, que é minha princesinha, que vai fazer 4. E sou seminarista da minha igreja, já desde 2007 que faço seminário da minha igreja. Formei um curso ano passado e estou me formando em outro agora. E é mais alguns cursos que eu estou fazendo. E para os irmãos que tiverem um pouco mais de curiosidade, pode entrar em contato comigo que eu me apresento um pouco mais. Mas eu agradeço a todos os irmãos que me convocaram para trazer essa mensagem, e eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias na primeira epístola de João, primeira epístola universal de João. Eu pretendo hoje expor o Evangelho de João de forma mais geral, né? Infelizmente não tem como expor ele por completo, mas nós vamos hoje ver um panorama geral aqui dessa epístola, vai ver o que é que o Espírito Santo tem a nos dizer. Capítulo 5, vamos abrir no capítulo 5 e vamos ler apenas o versículo 13. Aqui, né, nesse tempo que João estava escrevendo essa epístola, as igrejas estavam com uma série de ensinos muito estranhos, né, vários ensinos, filosofias pagãs, e aí João escreve, o apóstolo João escreve essa carta, né, essa epístola. E vamos ler o versículo 13, espero que todos tenham encontrado. Versículo 13 diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra, né? Meus irmãos, nessa última década que se passou, o Evangelho de Cristo tem sido reduzido a uma mensagem muito superficial, a alguns pontos muito simples, de tal forma que se uma pessoa concordar com alguns pontos e fazer uma oração, o pregador, a pessoa que está ali à frente, declara essa pessoa como sendo salva, lhe confere uma certeza da salvação. Um exemplo, né, é muito comum, evangelismos que são feitos, as pessoas chegam para uma pessoa e dizem: você sabe que é um pecador? A pessoa diz que sim. E ele diz: olha, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E a pessoa: creio. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar e ressuscitou? A pessoa confirma novamente. Então a pessoa pergunta: você quer pedir a Jesus para entrar no seu coração agora? E ela aceita novamente. Então o que é que o pregador faz? Olha, então vamos fazer uma oração, repita comigo. E faz uma oração. No final da oração ele pergunta se foi sincero. Olha, foi sincero a sua oração? E a pessoa diz: foi sincero. Então o pregador simplesmente diz: muito bem, então seja bem-vindo à família de Deus. Mas isso não é bíblico. Isso, de fato, não é bíblico. Isso não é encontrado em nenhum lugar das Escrituras. Isso é uma invenção que a gente importou, a gente trouxe para o Brasil. Por quê? Porque nos falta entender a doutrina da conversão e a doutrina da regeneração. E um principal fator causador disso que as pessoas inventaram essa oração do pecador, é porque a parte do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, o homem não vai se arrepender e não vai crer. Mas nós, carnalmente falando, queremos que a pessoa faça isso. A gente tem um desejo que a pessoa faça. Então a gente induz a pessoa a fazer alguma coisa, e quando ela faz essa alguma coisa, aí a gente se sente no poder de Deus que ela está salva. Mas, novamente, digo, isso não está nas Escrituras, né? Isso é uma invenção. E se os irmãos
quiserem abrir em Atos, capítulo 16, nós vamos ver um exemplo bíblico de evangelismo. Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31, nós vamos ver um exemplo de evangelismo bíblico. Paulo e Silas estavam presos, cantaram louvores ao Senhor, então a prisão, houve um terremoto na prisão, as cadeias se abriram. Então, depois de todo esse acontecimento, diz aqui no versículo 30, e tirando-os para fora, o carcereiro, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E olha só que Paulo e Silas diz: olha, você tem que fazer uma oração, você tem que parar de pecar, você tem que... Não, foi o que Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus que será salvo, tu e tua casa. Então a mensagem é simples: crê no Senhor Jesus. Não é crer em uma oração feita em um momento específico da sua vida. É crer no Senhor Jesus. Isso quase não acontece nos nossos dias, né? A gente sabe que o evangelismo moderno, isso não acontece mais, e eu creio que muito por conta de que pessoas estão muito mais tempo pregando do que estudando. Mas vamos agora para um exemplo nosso. Nós como igreja, queria citar agora mais um exemplo. Vamos supor que chega um irmão na igreja e vem até o pastor e diz: pastor, eu estou com dúvida em relação à minha salvação. Aí, geralmente, o pastor chega e diz: irmãos, vamos conversar então, quero lhe fazer duas perguntas. Você, em algum momento da sua vida, você fez uma oração e pediu para o Senhor Jesus entrar na sua vida? Aí a pessoa diz sim. Aí diz: e você foi sincero nessa sua oração? E a pessoa diz: acho que sim. Então, a maioria dos pastores diz: meu irmão, então você está salvo, isso é só, você tem que parar de dar ouvido à voz do diabo, mas você está salvo. Mas isso muito mais parece com superstição e não com evangelismo, com evangelho, com a fé salvadora de Cristo, né? Infelizmente é o que tem acontecido nas nossas igrejas, muitas igrejas que outrora eram tradicionais e acabam caindo nesse mesmo erro. Mas vamos ver agora, vamos voltar para o nosso texto, né, de 1 João, e vamos olhar agora o que é que João vai dizer no versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Então, João aqui está dizendo que o que foi escrito aqui foi para os filhos de Deus. Ele vai dizer assim: olha, essas coisas que eu escrevi foi para vocês, os filhos de Deus, saibam que têm a vida eterna. Então, o livro de 1 João foi escrito com um propósito específico, para dar segurança bíblica àqueles que verdadeiramente creram. O apóstolo João deixa claro isso. Esse era o seu propósito. Mas parece que a maioria de hoje em dia nem sabe que esse livro existe para esse propósito, né? Mas se a gente olhar para o texto, é incrível. Ele diz: eu escrevi essas coisas para vocês que creram, saibam. E a gente se pergunta: o que são estas coisas que ele diz? Estas coisas vos escrevi. O que serão essas coisas? Essas coisas é tudo que ele escreveu até agora. Desde o começo da sua epístola até agora. Ele vai dizer: olha, tudo que eu escrevi até agora. Uma série de testes que existe através do livro de 1 João. Ele coloca características daquele que é verdadeiramente cristão. Então, olhando esse versículo 13, é o que eu vou fazer hoje com os irmãos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos analisar algumas características no decorrer do livro de 1 João. Ele vai nos dar uma série de características sobre o verdadeiro cristão, mas antes dessas características específicas, eu quero que a gente olhe para o versículo 11 e o versículo 12. Versículo 11 e o 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu não quero, nessa mensagem, reduzir a segurança bíblica ao fato de que nós fazemos algumas coisas corretas, de forma alguma. O fundamento da segurança bíblica é que um dia você foi iluminado e percebeu que a vida eterna só existe no Filho. E a sua grande confiança de salvação é o Filho. E essa confiança aumenta a cada dia o seu senso de necessidade de Cristo. Um dos sinais da verdadeira conversão é que você se agarra a Cristo. A única esperança é Cristo. Então, tendo dito isto, segurança bíblica é Cristo. Nós vamos olhar agora o primeiro teste. Vou falar apenas cinco características que o apóstolo João discorre aqui sobre a sua primeira epístola. Nós vamos para o capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 6, nós vamos ver o primeiro teste. O primeiro teste que o apóstolo João coloca. No versículo 6, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Talvez você esteja pensando agora, né? Irmão, mas eu peco, eu luto, peco todo dia, então isso significa que eu estou perdido? Né? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não é isso que significa. Aqui exige nossa atenção para o andar em trevas. Vamos analisar um pouco o que é esse andar em trevas. Aqui o verbo andar, do versículo 6, é muito importante porque está falando de um estilo de vida. O verbo grego aqui que o João utilizou é peripatel, que significa andar ao redor. Aqui as trevas e você caminha ao redor. O padrão é as trevas. É um estilo de vida. Não é um pecado pontual. É um estilo de vida em trevas. E este verbo, meu irmão, está no aoristo do subjuntivo, na língua grega. Esse é o aoristo do subjuntivo. E por que é importante? Porque uma característica do aoristo subjuntivo é que ele representa uma ação pontual e completa. E não um progresso. É uma ação pontual e completa. Ou seja, João não está querendo dizer que aqueles que andam em trevas estão perdidos. João está dizendo que se andarmos de vez ao redor das trevas, estamos perdidos. É uma ação completa. O padrão de vida da pessoa é andar em trevas. Então pode ser uma das grandes evidências de que realmente, se você seja salvo, pode que você lutar realmente contra o pecado, todos os dias, mas o Espírito Santo lhe dá forças para que todas as vezes você se agarre a Jesus. Então isso pode ser uma grande evidência realmente de que você seja salvo. Já o andar na luz é o oposto, né? É que o seu estilo de vida se conforma com aquilo que Deus revelou sobre a sua natureza e a sua vontade. Sua vida gira em torno dessa palavra, dessa verdade. Novamente, lá o verbo andar. Gira, andar ao redor. Sua vida gira em torno dessa verdade, dessa palavra. Isto é o que as Escrituras estão falando. Isso é o que o apóstolo João está dizendo. Mas as pessoas que alegam ter comunhão com Deus e ainda assim vivem um estilo de vida que contradiz a Bíblia, que Deus ensina, contradiz a vontade de Deus, as Escrituras aqui está dizendo que esse homem está mentindo quando ele diz que tem comunhão com Deus. Então, primeira característica é andar na luz. Seu estilo de vida se conforma com o padrão do que Deus revelou. E agora nós vamos pular 2 versículos, vamos para o versículo 8, que é o segundo teste, que é muito importante também. E o segundo teste é reconhecer e confessar os pecados. Versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, o primeiro teste é que o verdadeiro crente anda na luz.
O segundo teste é que o verdadeiro crente reconhece o seu pecado. Então, novamente, João aqui utiliza o aorista do subjuntivo, que eu já expliquei. Uma ação pontual e completa. Se dissermos de uma vez por todas, de vez, que não temos pecado, e não teremos pecado. Não temos e não teremos. Que eu sou puro, que eu não peco. Ou seja, nós somos nova criatura, mas ainda existe uma parte não redimida em nós, que se chama carne, e que luta contra nós todos os dias. Mas quando nós falhamos, isso traz tristeza, lamento. Por quê? Por que nós devemos lamentar? Porque Jesus disse, bem-aventurados que choram. Isaías também disse que o homem de coração quebrantado, Deus não desprezará. Nós vivemos, irmãos, num mundo caído. Isso deve afligir. Isso aqui, esse mundo, não é nossa casa. Isso aqui é um lugar sujo, um lugar de povo de lábios impuros. Embora nós, cristãos, devemos ser marcados pela alegria, pela esperança, a esperança da volta de Cristo, existe um aspecto em que nós devemos chorar e lamentar, porque nós nos encontramos redimidos e ainda assim aguardamos essa redenção. Uma pergunta para os irmãos: será que isso nos descreve? Será que isso realmente está descrevendo cada um de nós? Será que nós somos sensíveis ao pecado? Será que cada vez mais a gente tem se tornado sensível a esse pecado à medida que nós crescemos? Meus irmãos, isso é a obra da regeneração, quando nós nos tornamos sensíveis ao pecado. Porque ele diz, eu vou tirar o seu coração de pedra, que é insensível ao estímulo divino, e vou colocá-los num coração de carne, coração vivo, sensível ao toque de Deus. Então, meus irmãos, se nós não estivermos quebrantados em relação aos nossos pecados, então nós deveríamos estar realmente com muito medo. Porque quebrantamento quanto ao nosso pecado simboliza a obra da regeneração. Então, seguindo esses testes, nós vamos para o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 3. Que é o terceiro teste. 1 João capítulo 2, versículo 3, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Novamente, eu não estou falando aqui de perfeição sem pecado. Eu estou falando sobre um estilo de vida. Talvez quando eu falo aqui de mandamentos, leis, venha logo na nossa cabeça o legalismo, né? Lá vem aquela ideia de nos amarrar com todas essas leis, mandamentos e tal, né? Devido à heresia do legalismo, né? Tudo aquilo que se parece com o legalismo, a gente tenta rejeitar. Mas o cristianismo envolve também a obediência às leis de Cristo. Vamos ver isso? Mateus, vamos comprovar isso agora que eu disse. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 7. Esse texto é muito interessante. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 23 diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, aqui, nesse texto, no grego, é anomia, que vem da palavra anomos. A é uma partícula negativa, né? Sem, traduzido para o português. E nomos significa lei, no português. Então, quer dizer, sem lei.
aquele que nem teme e nem obedece às leis. E esse verbo aparece várias vezes no Novo Testamento. Então Cristo está dizendo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que são sem lei, que não temem as leis de Cristo. E esta pessoa aqui em Mateus, que a gente está vendo esse relato, reconhecia Jesus como Senhor. Vamos olhar, versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22, ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Meus irmãos, ele enfatizou Jesus como Senhor 2 vezes. Na cultura hebraica, quando você quer enfatizar alguma coisa, dar uma ênfase, você repete, faz repetições. E aqui ele repete tanto no versículo 21 quanto no versículo 22. Essa pessoa reconhecia Jesus como Senhor. Olha, esse Jesus aí, ele é o Senhor. Ele é o Senhor na minha vida. Ele acreditava nisso. Mas qual era o problema? Ele era sem lei. Ele não temia a lei. Não obedecia às leis de Cristo. O cristianismo tem a ver com isso também. A obediência às leis de Cristo. Nesse relacionamento, nosso coração é transformado, é mudado. E não somente nós amamos a Cristo, mas também passamos a amar suas leis. Ele não nos amarra com essas leis, ele nos liberta. Ele nos permite realmente experimentarmos a vida através de suas leis. Essas leis e os princípios não são para ganhar qualquer tipo de justificação para Deus. Pelo contrário, essas leis são para aprendermos a amar a Cristo. Amamos suas leis. E percebendo que o fim último de toda lei é expressar o amor para Deus, para com Deus, nós passamos a aprender realmente qual a visão e o que significa amor a partir de Deus. O que Deus entende do que é amor. Nós passamos a experimentar essa visão de amor a qual Deus tem por nós. Continuando, vamos voltar para o nosso texto, 1 João capítulo 2. E agora, nós vamos para o versículo 6, que é o quarto teste. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aí, muita gente, quando lê esse texto, diz, meu irmão, então não tem esperança para ninguém. Né? Como é que alguém pode ser como Jesus? Como é que a gente pode andar como ele andou? Né? Mas olha só que engraçado. Paulo, 1 Coríntios 11, 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, ele enfatiza, eu sou imitador de Cristo. Então, me imitem, porque eu imito a Cristo. Mas Paulo também, em sua própria natureza revela, ele lamenta também a sua própria natureza pecadora. Romanos 7, 14 e 15, ele diz, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado, sob o pecado, porque não faço o que eu aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas eu faço o que eu aborreço. No versículo 19, ele ainda diz, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo era um imitador de Cristo. Eu não estou falando aqui de salvação através de imitação de Cristo, novamente enfatizando isso. Salvação é pela fé somente. Mas aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo vão ter um desejo genuíno de andar como Cristo andou, de imitá-lo. E de acordo com a graça de Deus, essas pessoas farão progresso. Por quê? Ele garantiu que aquele que começou a boa obra irá terminar. Então, teremos progresso. Aquele que Cristo busca andar como Cristo andou. Uma pergunta que nós devemos se fazer quando pensamos nisso. Em Atos 11, 26, os discípulos foram pela primeira vez
chamados de cristãos. Mas por que será que eles foram chamados de cristãos? Porque eles imitavam a Cristo, eles buscavam ser iguais a Cristo. Eles falavam como Cristo, eles andavam como Cristo, eles se vestiam como Cristo. Então não se trata de ser exatamente igual a Cristo. Se trata em as pessoas notarem nosso desejo, nossas atitudes de sermos iguais a Cristo. Mesmo que a gente não consiga, né, ser exatamente igual. Mas conseguiremos fazer muitas coisas. O nosso desejo será notório e as pessoas irão ver que aquele é um imitador de Cristo. Ele busca realmente fazer o que Cristo fazia. E, meus irmãos, nós vamos pular agora para o capítulo 3 e nós vamos para o último teste e, na minha opinião, é o maior deles. 1 João, capítulo 3, no versículo 10. Na minha opinião, é o maior de todos os testes. Diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Os irmãos, aqui, João é muito claro. Ele diz, olha, existe apenas dois grupos. Só há apenas dois tipos de pessoas nesse mundo. Filhos de Deus e os filhos do diabo. E nós temos aqui, nesse texto, a distinção clara entre esses dois grupos. Uma das maiores evidências que você é um filho de Deus é que você ama o povo de Deus. Você tem amor e prazer de estar com o povo de Deus. Isso está sendo muito evidente hoje. Quantos não sentem saudade de voltar à comunhão, de estar na igreja, de abraçar o seu irmão, de perguntar como que ele está, como é que foi? Isso é uma evidência que nós amamos, nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Porque ele deixa claro aqui de que uma característica dos filhos de Satanás, os filhos do diabo, é realmente a sua falta de amor. E aqui, esse final do travou aí para vocês? Aqui para mim tá mudo e ele saiu também da imagem. Eu acho que ele caiu a conexão dele lá. Ah. Aqui também. Deixa eu ver se ele volta aí, vamos guardar uns 2 minutinhos. Primeiro, boa noite, irmãos. Eu me atrasei um pouquinho hoje. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite, Cleber. O John Lennon já vai entrar de novo, pessoal. Mandei um WhatsApp aqui pra ele, tá? Aí ele já saiu e já vai entrar de novo aí na chamada. Tá legal.
Pronto? Opa, agora sim, estamos te vendo de novo. Pode continuar. Tudo certo? Isso. Pronto. Perdão, meus irmãos, aconteceu alguma coisa aqui. Sim, vamos lá, vamos voltar aqui para o que a gente estava dizendo. Então, eu estava falando sobre a oposição que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Então, assim, eles são oposição. E João aqui está dizendo, no versículo 10, ele diz, olha, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ele caracterizou o que são os filhos do diabo. Naturalmente, o oposto a isso são os filhos de Deus. Não existe meio termo. Só existem esses dois grupos. Se eu pratico a justiça e não amo meu irmão, eu não sou oposição. Eu não sou dos filhos de Deus. Eu estou em cima do muro, né? E como todo mundo diz, o muro é do diabo. Ele caracteriza aqui, ele enfatiza, olha, os filhos de Satanás, filhos do diabo, é isso. E a oposição são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são marcados por viver uma vida justa e amar o seu irmão. Isso é uma característica dos filhos de Deus. Se você, em casa, né, mais tarde, for ler o resto do versículo do capítulo 3, você vai ver que ele diz isso claramente. Uma característica dos filhos de Deus é o amor. E aí vem uma pergunta, né? Como é que nós mostramos o amor de maneira prática, né, para o povo de Deus? Cuidados, né? Como é que a gente faz isso? Por quê? Porque isso é uma das grandes evidências. Nós temos que mostrar isso, não apenas falar, mas mostrar. Então, nesse estado que nós estamos hoje, né, de caos, quando a esperança, a fé foge, o amor tem que permanecer, o amor tem que lutar. Nós devemos nos amar, não só de palavras, mas de prática, né? Então, João apresenta aqui um benefício do amor para o cristão verdadeiro. Ele diz, olha, o benefício do amor verdadeiro é a certeza da salvação, porque só os filhos de Deus é que amam. Uma vez que o amor em ação é a prova de que você está seguro nas mãos de Deus. Então, vamos aqui recapitular algumas coisas. O cristão deve andar na luz, ser sensível ao seu pecado, guardar as leis de Cristo, andar como ele andou e amar aos seus irmãos. Essas são as 5 características de um cristão. Mas agora vem a parte principal, né? E muita gente pensa, mas não fala. Meu irmão, o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Né? Então eu quero concluir fazendo 2 aplicações. Vamos fazer essas 2 aplicações do que isso quer dizer para a gente hoje, na nossa prática, no nosso dia a dia. Né? A primeira aplicação é nós aplicarmos esses 5 princípios, primeiramente, à nossa vida. Né? Na nossa situação atual, onde nós vemos tudo cooperando para o surgimento do anticristo, é tempo de cada um avaliar a sua própria vida. É tempo de nos prepararmos para a vinda do noivo. Jesus está às portas. Então, nós devemos estar preparados. Então, a gente deve aplicar esses 5 princípios, primeiramente, à nossa vida. Vamos fazer o que o apóstolo João queria que os seus ouvintes primitivos fizessem. Olha, eu quero que vocês façam isso para que vocês tenham a certeza da salvação, para que vocês se preparem
Então, hoje nós devemos fazer isso. Analisar a nossa vida. E a segunda aplicação é nós aplicarmos isso à nossa igreja local. Meus irmãos, meus amados irmãos, não vamos cair no mesmo erro de muitas igrejas, de conferir salvação a determinada pessoa baseado somente por uma oração. Nós não devemos confiar que um dia uma pessoa fez uma oração e por causa disso ela é salva. Não. Nós devemos ser o povo da Bíblia. Devemos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Que sejamos realmente um baluarte da verdade, fortaleza de Deus, de Cristo. E uma aplicação, uma ilustração disso é o vírus, é o coronavírus que está aí. Um pequeno vírus está matando milhares de pessoas ao redor do mundo. E esse pequeno vírus de heresia está matando milhares de pessoas espiritualmente. Está mandando milhares de pessoas direto para o inferno. Então, que nós como igreja possamos realmente nos blindar contra qualquer tipo de heresia. Qualquer coisa que fira um princípio bíblico. Que nós possamos realmente, como igreja, como pessoa e como igreja local, como corpo saudável que somos, realmente blindarmos, nos analisarmos e que nós possamos realmente continuar sendo uma igreja saudável. E a qualquer ameaça de infecção por qualquer vírus de heresia que seja, nós possamos tomar uma decisão, tomar uma atitude, olhar o que a Bíblia diz e, se for detectada essa heresia, que nós possamos realmente ir de contra a isso. Que nós possamos, na volta de Cristo, sermos achados fiéis. Que nós possamos ser achados fiéis a Deus. Que nós possamos nos alegrar com 1 João 3,19, né? O nosso texto, 1 João 3,19, diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Que nós possamos realmente nos basearmos na verdade, que nós somos realmente da verdade, e que diante dele, diante de Cristo, nossos corações se sintam seguros, porque estamos com Cristo. Amém? Então, eu queria agradecer aos meus irmãos por essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem. Então, que os irmãos possam refletir esses princípios e que nós possamos realmente aplicá-los na situação atual em que nós vivemos. É essencial que cristãos de verdade se levantem, clamem a Deus e mostrem realmente o caráter de Cristo para essas pessoas perdidas. Amém, meus irmãos? Queria agradecer, né, a cada um dos irmãos e que Deus em Cristo possa abençoar a todos.